Amém? Quem pode se colocar em pé? Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Se tem alguém sem Bíblia, nós temos alguns exemplares. Só ergue a mão, diácono, diaconisa, te passe em nome de Jesus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe então uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei de Moisés diz que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Oremos. Senhor grande Deus, obrigado por esta noite, obrigado por tudo que o Senhor tem manifesto desde o momento em que chegamos aqui. Fala o nosso coração, direciona a nossa vida, que venhamos ser, a Deus, não a igreja dos homens, mas a igreja de Jesus Cristo. Uma igreja limpa, uma igreja santa, uma igreja sábia, uma igreja que edifica, uma igreja que não condena. Pai, fala ao nosso coração, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, dando glória a Deus. Mas o tema da mensagem desta noite é a igreja dos homens versus a igreja de Jesus Cristo. Qual é a igreja que hoje nós estamos inseridos? Qual é a igreja que você está inserido nessa noite? Ah, pastor, eu estou inserido na igreja quadrangular, em Vila Nova, em Pirapora. Não. A igreja quadrangular é uma organização que está inserida no corpo de Cristo. Mas eu quero saber nessa noite, qual é a igreja que você está inserido? Nós vemos aqui o relato de João, capítulo 8, verso de número 1 em diante. Uma história muito conhecida. A história da mulher que foi pega em adultério. E diante dessa história, nós vemos aqui duas igrejas. A igreja dos homens e a igreja de Jesus. A maior parte do ministério de Jesus foi de ensinar. No verso de número 1, a qual nós lemos, diz assim, no verso 2, que pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. A maior grandeza daquele que senta é poder ouvir e aprender de Jesus. Nessa noite você chegou aqui, está sentado para aprender de Jesus. E nós vamos aprender hoje a como não ser a igreja dos homens, porque Jesus nos chamou para ser a tua igreja. Jesus não nos chamou para criarmos uma igreja de homens. Jesus nos chamou para ser a igreja dele, uma igreja santa, uma igreja que perdoa, uma igreja que ama, uma igreja que não tem prazer em condenar. Nós temos aqui no Evangelho de João que Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã voltou para o templo, e todos que vinham até ele, eles o ensinavam. E quando Jesus estava ensinando, diz no verso 3, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Mas nós vamos ver aqui uma relação de duas igrejas. Nós vamos ver aqui a igreja dos homens, nós vamos ver aqui a igreja de Jesus. O que tem de diferente nisso? A igreja dos homens
elas querem expulsar os pecadores da comunhão do templo. Sabe o que esses homens estavam querendo dizer? Jesus, essa mulher não pode entrar no templo para ouvir a palavra. Jesus, essa mulher não pode viver em comunhão conosco. Por quê? Porque ela foi pega no próprio ato adulterando. A igreja dos homens pensa assim. Quando alguém peca, a igreja dos homens quer condenar. A igreja dos homens quer excluir da comunhão no templo. Mas e a igreja de Jesus? A igreja de Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, assim como diz Jesus. A igreja de Jesus não condena, não quer excluir da comunhão no templo. A igreja de Jesus recebe o pecador, trata o pecador e direciona o pecador. Amados, sabe o que eu vejo quando nós nos deparamos com esse cenário? A mulher, ela foi colocada no meio. Fariseus e saduceus, fariseus e escribas chegaram e colocaram a mulher no meio. Ela foi apanhada em adultério. Sabe o que eu vejo? Que a igreja dos homens tem prazer em expor o pecado do irmão e o condena à morte por apedrejamento. Ah, esse irmão pecou, o que ele merece? Morte. Quem somos nós? Quem é a igreja dos homens para apedrejar alguém? Quem é a igreja dos homens para matar alguém? E a igreja de Jesus, pastor, a igreja de Jesus diz: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Glória a Deus. Nós vamos aprender nessa noite o que é ser igreja de Jesus e o que não é ser igreja dos homens. Nós vemos que esses homens chegaram, colocaram a mulher no meio, quiseram expor o pecado dessa mulher, e ainda disseram para Jesus: essa mulher foi pega no ato adulterando. Eles tinham prazer de expor o pecado. E muitas vezes, amados, nós temos prazer em expor o pecado do irmão. E quando nós temos prazer em expor o pecado de alguém, porque nós nos achamos melhores, nós não estamos fazendo parte da igreja de Jesus. Estamos fazendo parte da igreja dos homens. A igreja que tem prazer em expor o pecado. Não expor o pecado para cuidar, expor o pecado para condenar. Esses homens trouxeram essa mulher pega no ato de adultério, colocaram essa mulher no meio, olharam para Jesus e disseram: Jesus, essa mulher foi pega no adultério. A lei de Moisés nos manda que ela seja apedrejada. Então a igreja de Jesus ensina a sua igreja a responder. Jesus olhou para aqueles homens e disse: atire a primeira pedra quem não tem pecado. A igreja de Jesus, ela não tem prazer em condenar. A igreja de Jesus, ela tem prazer em dar uma segunda chance. A igreja de Jesus não é a igreja dos homens. A igreja dos homens, ela aponta para envergonhar, ela aponta para humilhar o pecador. Eles queriam humilhar essa mulher. Mas e a igreja de Jesus, pastor? A igreja de Jesus está pronta para estender a mão e dar uma segunda, terceira, quarta, quinta chance, e diz: vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. A igreja de Jesus cuida. A igreja de Jesus não julga com condenação. A igreja de Jesus dá chance. A igreja de Jesus não condena como a igreja dos homens. E sabe o que é mais triste nessa história? É que quando nós queremos nos tornar juízes, nós não olhamos para os nossos pecados. Quando nós queremos ser juízes, o irmão pecou, pau nele. Deixamos de ser a igreja de Jesus para ser a igreja dos homens. Mas o mais triste de quando nós queremos ser a igreja dos homens é que a igreja dos homens é cega. A igreja dos homens não repara o cisco que tem no olho. A igreja dos homens não repara a trave
que tem no olho, e a igreja dos homens quer condenar por causa do cisco no olho do irmão. Aí esses homens levaram uma mulher que foi pega no ato de adultério. Ela tinha pecado? Tinha. Jesus passou a mão na cabeça dela? Não. O que Jesus fez? Deu uma chance, falou assim: vai e não peques mais. Porque eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para acabar com a tua vida, eu estou te dizendo: vai e não peques mais. Mas há um contexto que nós estamos falando agora, é que muitas vezes a igreja do homem não olha para a trave que está no teu olho, mas quer reparar no cisco. Aí Jesus olha para esses e diz assim: peraí, vocês me trouxeram uma mulher pega no ato de adultério. Vocês querem saber qual é a minha decisão quanto a isso? Porque na lei está escrito que tem que morrer. Mas Jesus olha para eles e diz assim: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. A igreja dos homens, irmãos, ela repara no cisco no olho do pecador e não enxerga a trave que está nos seus olhos. Mas e a igreja de Jesus, como é que ela responde? Ela responde com aquilo que está escrito em Romanos 3:23. Todos pecaram e necessitam e carecem da glória de Deus. A igreja de Jesus, quando alguém tenta ver o cisco, ela não olha para aquele cisco, mas ela olha para si e diz: todos pecaram, eu não sou melhor do que ele, melhor do que ela. Mas aqueles homens se achavam os donos da verdade. A igreja dos homens olha para a roupa, a igreja dos homens olha para status, a igreja dos homens olha para a condição social. Mas e a igreja de Jesus? A igreja de Jesus trata a cada um com o amor de Jesus. Não importa as suas roupas, o seu status, a sua condição social, a igreja de Jesus trata a cada um com o amor dele. Essa mulher não recebeu acepção porque ela poderia ser uma meretriz, porque ela foi pega no ato. Não, Jesus tratou com o mesmo amor. E a igreja de Jesus trata a cada um com o mesmo amor de Jesus. A igreja dos homens julga a cada pessoa pelos seus pecados. Ela julga a cada um pelos seus pecados. Mas e a igreja de Jesus? A igreja de Jesus não julga os irmãos pelo pecado. A igreja de Jesus julga pelo caráter. A igreja de Jesus julga pela vida em transformação. Como assim, pastor? Uma pessoa, ela entregou a sua vida para Jesus, ela tinha alguns hábitos no mundo e ela começa a viver uma vida de transformação. E às vezes a pessoa tem uma recaída, a igreja dos homens diz: não tem mais jeito. Mas a igreja de Jesus diz: aí tem jeito, porque a vida está sendo transformada. Os membros da igreja dos homens vigiam-se mutuamente pelo que podem estar fazendo de errado, para ter onde os condenar pelos erros. Amados, tem irmão que é investigador de justiça. Ele fica investigando aonde é que o irmão vai, onde é que o irmão não vai, o que é que o irmão faz, o que é que o irmão não faz. Mas não é para ajudar, não é para estar orando, é para ter aonde falar. Fulano estava 10 horas da noite, meia-noite fora de casa. Às vezes vai encontrar os jovens, amados, meia-noite andando por Pirapora, vai ligar para o pastor: pastor, tenho que falar para o senhor uma coisa. O que é, irmã? Se for fofoca, ele fala, senão tua língua vai queimar. Não, é informação. Eu vi um jovem, meia-noite e meia, andando por Pirapora. Eu vou falar: engole a tua língua, porque ele estava na igreja estudando a palavra de Deus. Porque agora nós estamos com jovens das 10 à meia-noite na igreja, estudando a palavra de Deus. As pessoas, amados, a igreja dos homens começa a vigiar mutuamente para se achar diferente.
superior. Ah, ele está pecando, eu não estou. A palavra de Deus diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E a igreja de Jesus diz assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. A igreja de Jesus não julga, a igreja de Jesus não condena, a igreja de Jesus não é investigadora para ter aonde condenar. Qual é a igreja que você está inserido? Qual é a igreja que você está inserida? Se você tem buscado oportunidade para falar mal dos seus irmãos, você está inserido na igreja dos homens. Os membros da igreja dos homens vivem sempre condenando. Aqui tinha o grupo dos fariseus, aqui tinha o grupo dos escribas. Toda vez que você vê o fariseu e o escriba mencionando na Bíblia, ele está condenando Jesus por sentar à mesa dos pecadores, condenando Jesus para fazer bem no dia de sábado. Sempre a igreja dos homens vai viver condenando. Pastor, e a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é diferente. Os membros da igreja de Jesus vivem sempre amando, vivem sempre se corrigindo, vivem sempre encorajando, vivem sempre ensinando o temor a Deus. Qual é a igreja que você está inserido nessa noite? Qual é a igreja que você está inserido? A igreja dos homens é um verdadeiro clube social. A igreja dos homens, cada membro só tem valor se tiver algo a oferecer. Na igreja dos homens tem maior valor quem dá o maior dízimo. Na igreja dos homens tem maior valor quem tem mais posse. Mas na igreja de Jesus é completamente diferente. A igreja de Jesus diz e age como Jesus: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pode não ter, pode ter, tem o mesmo valor. Por quê? Porque foi comprado com o mesmo sangue poderoso que é de Jesus. A igreja dos homens define quem está em pecado e quem não está, como se tivesse essa balança com precisão. Chegou esses escribas e fariseus e disse: olha, Senhor, essa mulher está no pecado, ela foi pega no pecado. E diz a palavra de Deus, diz a lei de Moisés, que as mulheres, que as pessoas pegas no ato do adultério devem ser mortas por apedrejamento. A igreja dos homens define quem está em pecado e o exclui da comunhão. Mas tem um detalhe: mas só os mais carentes. A igreja dos homens, se alguém que tem dinheiro peca, se alguém que tem dinheiro faz alguma coisa errada, não, foi apenas um deslize, foi apenas um erro. Nós temos que amar os nossos irmãos. Mas se a pessoa não tem posse, a pessoa não é de status, a pessoa é carente, é simples, como aqueles que Jesus deu a vida, ele diz: não. Está em pecado, exclui da comunhão, 6 meses de banco, e na próxima excluído da igreja. Essa é a igreja dos homens. Mas e a igreja de Jesus? A igreja de Jesus, ela diz assim: como é que a igreja de Jesus responde? Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, pois o Senhor Deus julga cada um segundo as suas obras e não faz acepção de pessoa. Mas eu quero que você pense comigo um pouquinho só. Esses fariseus e escribas trouxeram uma mulher que foi apanhada no ato de adultério. Como inteligentes que somos, o ato de adultério, de prostituição, de relação sexual, ele precisa de quantas pessoas, no mínimo? 2. A lei de Moisés diz que quando alguém é pego no ato do adultério, ela deve ser morta apedrejada. E a pergunta que eu te faço, e eu faço à igreja dos homens, é: cadê o homem? Cadê o homem? Por que o homem não? Por que só a mulher? Por que só a mulher foi colocada
no centro? Por que só a mulher foi humilhada? Essa é a igreja dos homens. A igreja dos homens diz: olha, você mulher está em pecado, você homem não, pode ir embora. Você mulher vai morrer apedrejada, homem você não. E muitas vezes nós fazemos isso. Como igreja dos homens, nós começamos a definir quem é que está pecado, quem é excluído da comunhão ou não. Mas a igreja de Jesus, ela responde diferente. Ela diz: andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação, pois é o Senhor quem vai julgar cada um segundo as suas obras, e isso sem acepção de pessoas. E onde é que está o homem que estava ali naquele ato com esta mulher? Foi mandado embora, foi embora. Se ele conseguiu fugir, por que ela não? Por que não foram atrás dele? A igreja dos homens, amados, condena, afasta, decide quem está em pecado, pensa que pode, coloca sob disciplina e envergonha, tem prazer. Não, você pecou, irmão? Ó, diante de toda a igreja aqui, ó, você está expulso da comunhão, você não pode fazer mais isso, não pode fazer mais isso, não pode fazer mais isso. Essa é a igreja dos homens. A igreja dos homens tem prazer em condenar. E a igreja de Jesus, ela diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque o julgamento da igreja dos homens é um julgamento de condenação. E a igreja de Jesus não tem poder para condenar ninguém. A igreja dos homens briga, trai, causa divisão, fala mal dos outros para conseguir cargos. Isso tudo é iniciativa da igreja dos homens. Amados, nesse ano, dia 15 de novembro de 2018, a Igreja Quadrangular, essa organização, ela faz 67 anos desde a sua fundação no Brasil. Mas tem uma outra igreja, amados. A Igreja de Jesus tem 2018 anos. A Igreja de Jesus tem mais idade do que qualquer outra organização. Quem é que dita as regras? Quem é que diz condena ou não? Não é a igreja dos homens, não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela estende a mão. A igreja de Jesus, ela perdoa. A igreja de Jesus faz a diferença. Por quê? Porque os seguidores da igreja de Jesus são verdadeiros convertidos. Olha para a pessoa que está do seu lado e assim: são verdadeiros convertidos. Não são convencidos. Amém? Porque a igreja de Jesus sabe que não precisa de cargo para servir ao Senhor. A igreja de Jesus sabe que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. A igreja de Jesus sabe que aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. A igreja de Jesus sabe que o preço do sangue de Jesus é muito valioso para causar briga, divisão, falar mal dos outros. Isso é iniciativa da igreja dos homens. Amados, a igreja dos homens, ela fala de um Deus vingativo até a terceira e quarta geração. Você fez isso, irmão? Rapaz, a hora que a mão de Deus pesar sobre a sua vida, sabe o que é? Isso é a iniciativa da igreja dos homens. A igreja que apresenta a Deus como um Deus vingativo, um Deus que não perdoa, um Deus que é irrelevante a nossa disposição, a nossa batalha. A igreja dos homens diz assim: pecou, vai para o inferno. A igreja dos homens diz assim: não aceitou Jesus, vai para o inferno. A igreja dos homens diz assim: não quer andar comigo, vai para o inferno. A igreja dos homens acha que pode mandar para o inferno. Mas a igreja de Jesus é diferente. A igreja de Jesus apresenta um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus longânimo e um Deus de misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Glória! Aleluia, Jesus! Essa é a igreja de Jesus. Glória a Deus. Qual é a igreja que você está inserido? A igreja que condena,
Ou a igreja que dá uma segunda chance? A igreja que bate com ferro no João, porque o João não tem dinheiro, mas no Tiago, porque tem dinheiro, apenas adverte. E quando faz? A igreja dos homens trata as pessoas, fazem acepção. A igreja de Jesus ama todos com o mesmo amor. A igreja dos homens tem prazer em condenar. A igreja de Jesus tem prazer em amar. A igreja dos homens tem prazer em ver você sofrer. A igreja de Jesus sofre quando você está sofrendo e dá risada, se alegra quando você está sorrindo. Essa é a igreja de Jesus. Uma igreja que ama, uma igreja que se preocupa com pessoas. Glória a Deus, aleluia. Deus é justo? É justo. Mas também é misericordioso. Deus conhece a nossa limitação. Deus conhece a tua luta. Deus conhece o teu coração. O homem, a igreja dos homens te condena por um pecado. Mas a igreja de Jesus é a igreja de Jesus, porque Jesus morreu por causa de todos os nossos pecados. A igreja dos homens chama os não dizimistas de ladrões, porque está escrito lá em Malaquias: vocês estão me roubando. E vocês perguntam: onde é que estão roubando? Nos dízimos? Não. A igreja dos homens chama os não dizimistas de ladrão. A igreja de Jesus trata esta questão com mais amor, cuidado, adoração, e orienta: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, oferte ao Senhor com generosidade, cujo coração se mover voluntariamente. Por quê? Porque dízimo não é maldição, dízimo é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Qual é o pai que tem prazer em amaldiçoar um filho? Porque o filho não te dá algo que espera que dê. Qual é o pai que fica torcendo? O filho vai fazer um concurso, uma prova, e o pai fica em casa: tomara que não dê certo, tomara que não dê certo, ele não me ajudou nas coisas de casa. Ou a mãe que fica falando: não vai dar certo, porque ele não fez isso que eu pedi. Nenhum pai faz isso, nenhuma mãe faz isso. Voltemos aqui ao texto. João capítulo 8, verso de número 6. Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Amados, uma das perguntas, eu não sei se vai ser uma das primeiras, mas eu vou deixar escrito no papel, ver se consigo levar ele junto no arrebatamento. Eu vou perguntar para Jesus o que ele estava escrevendo lá. A Bíblia não diz o que Jesus estava escrevendo, mas diz a palavra de Deus que Jesus estava escrevendo na terra, na areia. Aqueles homens fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, o que dizes? Jesus não deu atenção. Jesus sabia qual era a motivação da pergunta. E Jesus, vendo a mulher como ilustrado, eu acredito, Jesus não perde tempo com quem não tem valor de tempo para se perder, com coisas que não vale a pena perder tempo. Diz a palavra de Deus que Jesus começou a escrever na areia. Eu não sei o que Jesus escreveu na areia, mas eu acredito que é algo muito importante. Eu não sei se era a relação dos pecados daqueles homens. Eu não sei se Jesus estava pontuando ali o amor ao próximo. Eu não sei. E como eu não sei, a Bíblia não diz, nós podemos imaginar e não afirmar que é. Mas aqueles homens não contentes chegaram em Jesus e insistiram na pergunta.
E aí, Jesus? O que nós vamos fazer? Jesus olha para eles. Vocês querem uma resposta? Imagino eu, contemporaneizando o momento. Jesus olha para aqueles homens e diz assim: aquele que entre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe como eu chamo isso? De tribunal da consciência. Todos nós temos um tribunal na nossa consciência, que independente se nós conhecemos ou não a palavra de Deus, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Existem valores que nascem, que nós começamos a vivenciar desde o momento em que nós nascemos. Então, naquele momento, quando Jesus diz: atire a primeira pedra que não tem pecado, Jesus está escrevendo à igreja dos homens: olha, igreja dos homens, vocês que acham santos, perfeitos, vocês que acham que pode promover a justiça, atire a primeira pedra se vocês não têm pecado. Se vocês são santos, perfeitos. A igreja do homem se acha perfeita, mas a igreja de Jesus é totalmente diferente. A igreja de Jesus é uma igreja que sabe que pode errar. Não é que ela pode no sentido de estar liberado, mas que ela está suscetível ao erro. A igreja de Jesus não condena como a igreja dos homens. A igreja de Jesus nunca vai ouvir o que a igreja dos homens ouviu de Jesus: aquele que entre vós está sem pecado. Por quê? Porque a igreja de Jesus não vai condenar. Olha a pessoa que está do seu lado e diz assim: a igreja de Jesus não condena. A igreja de Jesus ama, orienta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus olhou para aqueles homens e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. E sabe o que aconteceu? Existia uma hierarquia entre eles. E quem é que poderia começar a tirar a pedra? Os mais velhos, as pessoas mais experientes, os fariseus mais antigos. E diz a palavra de Deus que do mais velho ao mais novo, todos foram soltando as suas pedras e saíram sem fazer nada. A igreja dos homens, ela é diferente da igreja de Jesus. Pergunta para mim, por quê? Ficou maravilhoso, cara, vamos melhorar. 1, 2, 3. Porque a igreja dos homens vai permanecer entre os homens. Pastor, e a igreja de Jesus? A igreja de Jesus vai ser arrebatada e vai estar eternamente com o Senhor. Vai ficar entre a igreja dos homens. A igreja dos homens vai permanecer na terra entre os homens. Mas a igreja de Jesus vai ser arrebatada. A igreja de Jesus vai estar com Ele eternamente. A igreja de Jesus vai ser levada para outro nível de intimidade com Deus. A igreja de Jesus não vai ser humilhada permanentemente sobre a face da terra. A igreja de Jesus vai ser arrebatado. Glória a Deus, aleluia. E nessa noite eu quero te perguntar: a quem você vai servir? A igreja dos homens ou a igreja de Jesus? A igreja que condena ou a igreja que estende a mão para levantar? A igreja que tem prazer em condenar ou a igreja que tem prazer em levantar? Qual é a igreja que você está inserido? Qual é a igreja que você vai viver sobre todos os dias na face da terra? A igreja que vai permanecer entre os homens ou a igreja que vai ser arrebatada eternamente e viver na eternidade com o Senhor? Escolha agora. Decida agora. Ah, pastor, de fato eu usei a minha língua para condenar o irmão, para humilhar o meu irmão. Teve um momento na minha vida que eu tive prazer em expor o pecado do meu irmão. O que você ganha com isso? Nada. Diz a palavra de Deus que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Temos que ser misericordiosos como Jesus é. Temos que ser amorosos como Jesus é. Se o teu irmão está no pecado, amados, não tenha prazer em condenar ele. A tua
condenação não vale de nada. Vale para uma coisa, só para afastar ele de você. A igreja de Jesus é uma igreja que ama. Glória a Deus, aleluia. A igreja de Jesus é uma igreja que se preocupa. A igreja de Jesus é uma igreja que está de coração aberto para perdoar os pecadores. Se a igreja de Jesus não tivesse de coração aberto, amados, nós já teríamos sido condenados. Se essa igreja a qual você serve, a qual você está inserido, que a igreja de Jesus não tivesse pessoas que te desse a mão, você já teria sido condenado pela igreja dos homens. Se essa igreja, que é a igreja de Jesus, não tivesse te dado uma segunda chance, você já teria sido condenado pela igreja dos homens. Amados, nós somos a igreja de Jesus, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja que se preocupa com as almas. Amado, Jesus veio não para ser servido, mas para servir. Amado, Jesus veio para buscar aquele que se havia perdido. Jesus não veio chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. E muitas vezes, quando nós somos a igreja dos homens, fechamos as portas para que pessoas não vivam a igreja de Jesus. Achamos que podemos condenar. Quem é que não tem pecado? Quem é que não errou esta semana? Quem é que não errou hoje? Qual é a igreja que você está inserido nessa noite? A igreja dos homens ou a igreja de Jesus? Lá em Josué 24:15, Josué diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode se colocar em pé? A igreja de Jesus, amados, é uma igreja diferente da igreja dos homens. Por isso é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela ama. A igreja de Jesus, ela se doa. A igreja de Jesus, ela perdoa. A igreja de Jesus vê como Jesus vê. A igreja de Jesus não vê como o homem vê. A igreja de Jesus vê como Jesus vê. Amados, se você está aqui essa noite, é porque você foi alcançado pela igreja de Jesus. Uma igreja que estende a mão, uma igreja que ama, uma igreja que se preocupa, independente do que você tem para oferecer. O que você tem mais de precioso é a tua vida. E é por isso que a graça te alcançou. Não é pelos teus méritos, mas pelos méritos de Jesus. A igreja de Jesus tem que ser eu e você. Se for para falar mal de alguém, morde a língua. Se for para abençoar, abençoa. A palavra de Deus diz assim: se os teus inimigos te amaldiçoarem, abençoa. Abençoa. Se fala isso dos inimigos, imagine dos amigos. Não seja a igreja dos homens, seja a igreja de Jesus. Quem é que quer ser ainda mais a igreja de Jesus? Coloque a mão no teu coração e ore comigo. Senhor grande Deus, Pai, eu quero ser a igreja de Jesus todos os dias. Uma igreja, Senhor, que diz: vinde, todos que estáis cansados e sobrecarregados, aprendam de Jesus. Uma igreja que não tem prazer em expor o pecado, que não aponta para envergonhar, que se preocupa, Senhor, com almas, que não julga. Senhor, uma igreja comprometida, uma igreja que zela, uma igreja, Senhor, que não se rebela por poder, que não se divide por cargos, uma igreja, Senhor, que não faz acepção de pessoas, uma igreja, Senhor, que não exclui ninguém da comunhão, uma igreja que não condena, uma igreja que não afasta quem está em pecado,
uma igreja que não envergonha, mas uma igreja que ama. Senhor, eu não quero ser uma igreja que briga, que trai, que causa divisão entre os irmãos, mas eu quero ser uma igreja que eu seja o último, para que o teu nome seja glorificado, para que eu seja o menor, para que o Senhor cresça. Pai, eu não quero ser uma igreja que prega um Deus vingativo apenas, mas um Deus que exerce justiça, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Pai, a igreja de Jesus não chama os não dizimistas de ladrões. Por que, Senhor? Porque a igreja de Jesus, ela trata essa questão com mais amor, ela ensina, ela cuida, ela orienta, e ela diz: dízimo não é maldição, mas é bênção. Pai, eu não quero ser a igreja dos homens, porque a igreja dos homens vai permanecer entre os homens. Eu quero ser a igreja de Jesus, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai viver eternamente com o Senhor. Porque o Senhor diz na tua palavra, no Evangelho de João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei outra vez para onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Aleluia. Seja inserido na igreja de Jesus. Seja a igreja de Jesus. A igreja dos homens vai permanecer entre os homens, mas a igreja de Jesus vai ser arrebatada. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: seja a igreja de Jesus. Entregue tua vida para Jesus. Confia nele, e o mais ele fará. Amém? Diga assim comigo: eu sou. Diga mais forte: eu sou a igreja de Jesus. A igreja te ama e se preocupa com almas. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Podemos aceitar.